Vamos começar então com essa vitória do Inter, 3-1 sobre o Bragantino e essa permanência, né, do Internacional. O Abel falou muito também ontem na coletiva sobre o fato de estar aliviado, de ter vindo porque confiava muito no grupo, mas que o fato é que ficam muitas lições aí, né, Internacional, que alivia o torcedor por permanecer na Série A. Cacau, vamos lá pro jogo, pra rodada, enfim, pro sábado, 4 da tarde, né, que foi... Sábado, domingo, né? Melhor, pro domingo, 4 horas da tarde, foi histórico, né, porque muita gente não acreditou, muita gente não acreditava que o Inter pudesse reverter essa situação e muito mais por aquilo que o Inter estava mostrando, né, por aquilo que o Inter demonstrou nos 2 últimos jogos fora de casa. Eu consigo, apesar da loucura que eu tenho pelo Inter, eu consigo analisar futebol. E na minha análise, e por isso eu defendi semana passada, eu não estava acreditando por estar acreditando, por ser colorado. Na minha análise, era possível o Inter, jogando o que jogou no primeiro tempo contra o Santos, ganhar do Bragantino. E analisando os outros confrontos, não era absurdo nenhum o Palmeiras ganhar o seu jogo, o Botafogo ganhar o seu jogo do Fortaleza. Aliás, era uma tendência que se confirmou, apesar das ocorrências durante os 2 jogos, com até uma certa vantagem para esses 2 times, com uma certa tranquilidade. E eu esperava um nível de dificuldade maior no jogo do São Paulo contra o Vitória, que acabou se confirmando com uma vitória do Vitória que livrou eles lá da zona de rebaixamento. Mas eu achava bem possível que o Inter pudesse vencer o seu jogo. Primeiro tempo do Inter Mas acho que isso era a maior desconfiança do próprio torcedor colorado, né? Os outros resultados acontecerem, mas o Inter, pelo que estava apresentando, em não ganhar. O torcedor do Inter, ele comparece em baixo número, depois a gente vai falar sobre isso, porque a desconfiança era em relação ao time. Sim. Aquilo que o time entregou. E aí tem uma questão também que está por trás disso, depois a gente vai falar, que é a presença do torcedor. Mas as coisas, elas não começam fáceis, né? O primeiro gol da rodada é o gol do Ceará. O segundo gol da rodada é o gol do Fortaleza. E o Inter empatando em 0-0, jogando um futebol de Série B. O primeiro tempo do Internacional foi um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim, teve um chute na trave, que a gente acabou de ver aqui, quem tá vendo no YouTube de GZH, que foi o chute do Bruno Gomes, que bateu no explodiu no travessão, e aí todo torcedor do Inter não vai entrar mais. Bom, aí vem o segundo tempo, e o Inter faz o gol, e aí as coisas começam a acontecer, mas aí tem as outras ocorrências, né, que, por exemplo, no jogo do Botafogo, tá 2-1, aquilo ali foi loucura. O Botafogo vai lá e faz um gol, o juiz anula e marca um pênalti de forma justa, né? Sim. Foi pênalti mesmo. 2-2. Não viu. E o 3-1 vira 2-2. E aí eu vejo um time dentro de campo alienado, porque ninguém passava informação para os caras. Olha, gente, não serve 1-0. Tanto que o Rocher foi atrasar a bola e a torcida começou a gritar mais um. O Rocher caiu para fazer a substituição e acontece o gol. E ninguém vai lá e diz pro Rocher assim... Vamos lá, meu amigo, nós precisamos de mais um gol. Aí quando chega essa informação, aí o Inter acelera um pouco mais o jogo, aí o Bragantino não oferece resistência, o Inter consegue abrir um 3-0. E aí os resultados, aqueles que a gente imaginava, resultados normais, vão acontecendo. O Palmeiras com muita responsabilidade em campo, com um treinador que é muito sério, que tem uma gestão muito séria, jamais entregaria um jogo, ou jamais entraria para não ganhar o jogo, faz o resultado. O Botafogo, ao natural também, abre vantagem e as coisas começam a acontecer e a gente tem uma tarde, né, mágica com a assinatura desse cara aqui, ó. Esse senhor aí. Tanto que na hora da escalação, o nome do Abel, quando foi citado no alto-falante, a torcida aplaudiu. Não, muito, esse cara muda ambiente, gente. Esse cara muda. Ele tem uma capacidade de aglutinação, assim, sabe? De união, de transformar ambiente. Ele tem uma aura extremamente positiva. É o nosso técnico campeão da Libertadores e campeão do mundo. É o técnico do Grenal do século, que é o maior clássico da história, que ele vence. Então, cara, e outra, eu tenho um grande amigo, aliás, o meu melhor amigo, que é padrinho da Alice, o Luciano, e o Luciano é muito pessimista, Luciano Ribeiro.
meu grande irmão, ele é muito pessimista. E ele não viu a rodada. Não? Ele pegou as crianças e Ele saiu de casa. conseguiu? Ele não viu porque ele não estava acreditando que ia acontecer. Mas ele tinha uma esperança que era, e é de arrepiar isso, que era o seguinte, que era muito injusto com o Abel. A última imagem do Abel no estádio Beira-Rio é a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Inter não consegue fazer o resultado diante do Corinthians, e ele sai daqui, depois é demitido, e essa seria a última imagem dele. E a última imagem não poderia ser uma decepção, como foi o Campeonato Brasileiro e como foi, ou como seria o rebaixamento do Inter. Então, ali estava uma esperança que acabou se confirmando com a mão do Abel, com a presença desse cara, o Inter escapa da segunda divisão. Ponto, nova linha. A partir de hoje, gente, a gente precisa pegar um tijolo e botar em cima do ano de 2025. Porque isso aí a gente comemora, mas isso aí não é o Internacional. O Inter tem que estar lá em cima, brigando por coisas maiores, e a gente segue o debate. Daqui a pouco a gente vai falar próximo fio sobre esse saldo colorado, quais são as lições, mas e aí, Munari? Não, é isso, né? O Inter, a comemoração é natural pelo desespero, né? Então, óbvio que o torcedor tem que ficar feliz, tem que zoar, tem que comemorar, mas para os profissionais não tem nada de bom, né? O Inter foi 16º do campeonato, fez 44 pontos, tomou quase 60 gols. Então não tem que salvar nada disso aí. É um alívio por tudo que poderia acontecer mas pra piorar, né? Mas salvo pelos mesmos jogadores das 37 rodadas anteriores. Sim. O Inter, nas últimas 3 rodadas, brigando para não cair, tomou 5 do Vasco e tomou 3 do São Paulo. Então, assim, esses jogadores aí, poucos devem ficar. Tem que ter uma reformulação grande, que não pode ser feita por quem montou esse elenco. Então, o seu Mazuco, o seu Bisol, o seu D'Alessandro, esses caras que montaram esse elenco aí, eu não confiaria neles para montar o próximo elenco. Então, assim, o Inter tem que começar praticamente do zero e com pouco tempo, porque dia 28 de janeiro já começa o Brasileirão. E dia 11 o Gauchão. O Gauchão, sinceramente, eu acho que tem que bota o sub-20 aí, esquece, faz uma pré-temporada forte e aí talvez estreie no Gauchão aí, faltando uma semana e meia pro Brasileirão, para ter quase como amistosos, mas não podem Grêmio e Inter sacrificar a pré-temporada por causa do Gauchão. Até porque a gente precisa lembrar, né? O Inter foi campeão gaúcho. Então, o Gauchão não significa absolutamente nada pro restante da temporada. Esqueçam isso. Não é parâmetro algum. É muito mais importante o Inter iniciar bem o Brasileirão do ano que vem do que ganhar o Gauchão. Mas tem que se aprender com isso. Ó. A questão, o Inter demorou para entender que corria risco. Lembra da parada? O Inter não quis assumir, né? O Inter vai para a parada do Mundial na zona de rebaixamento. Não, mas tudo bem, daqui a pouco sai. E aí enfraqueceu o elenco, saíram jogadores, né? O Inter perdeu jogadores. Aí tem que resolver algumas questões assim, de jogadores que estão no final de contrato, por exemplo, o Carboneiro, que até fez gol ontem. Mas pelo comportamento extra-campo do Carboneiro, acho que não vale a pena o Inter comprar. O mercado vai fazer 39 anos em março, e ontem até foi bem, mas assim, tu vai pensar uma temporada com zagueiro de 39 anos. Então tem muita coisa para decidir. Isso tem que ser rápido, né? O Abel deve ficar como diretor, pelo menos é a vontade dele, mas tem que definir o treinador, que também não é algo simples, né? Então, assim, não dá para o Barcelos, que eu acho que é o único que fica porque o presidente está eleito, mas tem que começar logo a remontar o departamento de futebol. A gente já vai falar mais sobre a parte da direção, mas e aí, ô CCD? Tu na sexta falou que o Inter não ia cair. Não, é que eu tinha a lógica do Vaguinho, eu tava secando muito, torci, fiquei chateado, tudo certo, do jogo, mas eu tinha mais ou menos a mesma lógica. Essa hora, o clube grande, ele tem uma responsabilidade maior. O Palmeiras, como bem disse o Vaguinha, é um clube gigante, um dos maiores clubes do país. Não vai jogar meia não fazer, entendeu? Não vai jogar. O São Paulo ontem fez um jogo duríssimo. A gente estava com o monitor lá, duríssimo jogo, Vaguinha, com chances. Perdeu pela força local do Vitória, que era uma ideia que nós tínhamos, inclusive, né? Que o Vitória estava fazendo bons resultados em casa em cima da força do estádio e tal. E o outro jogo do Fortaleza era o jogo, para mim, o jogo mais certo pro Inter, que era a vitória enfim, o bom resultado. Endureceu o jogo, né? Endureceu porque tá num bom momento o Fortaleza também, né? Mas o que acontece? Clube grande. E o Inter teve a sorte, sim, de na última rodada pegar um clube que não é clube, entendeu? Que não é... O Bragantino nunca vai estar entre os clubes. O Bragantino é um clube hospedeiro, é outra história, entendeu?
É um clube que não tem tanta responsabilidade assim sobre as coisas. Eu inclusive, sou contra esse tipo de clube, assim, que não tem apelo popular, não tem torcida, não tem nada. E ontem fez um jogo aqui, como se estivesse passeando no Beira-Rio. O segundo tempo do Bragantino é uma coisa... Não é verdade. Não, fala Não sério. foi o jogo que a gente viu. Tu viu o jogo. Primeiro tempo, o Sacha deu uma paulada no canto lá, que o Rochedo defendeu. Impressionante. De lado de pé, quase da intermediária. Olha, uma coisa impressionante. Agora, é um clube menor que não tem a responsabilidade. Se tu bota uma carga dessas em cima de um grande clube como o Palmeiras, como o próprio Botafogo, é pesado. Então, deu a lógica, me parece, em todos os resultados. O resultado que me surpreendeu mais, do ponto de vista do secador, de todos, foi o resultado do Ceará. E aqui é preciso dizer que o Vaguinha tem razão num ponto que ele pegou antes dos jogos, tá? O Inter só tinha uma obrigação, que era vencer ou vencer. Então não tinha, se empatar não tem. O Ceará, ele, quando começa os jogos, ele tem, para sair sozinho, ele tinha que ganhar o jogo. E quando ele faz o gol, ele abre o resultado e o Palmeiras empata, ele está fora, ele está caindo naquele momento, ou com risco de cair, porque o Fortaleza vencia o jogo naquele momento. E aí o Ceará não pôde nunca sentar no empate, sentar no resultado. Ele teve que ir para cima do Palmeiras. E aí ele toma um contra-ataque e toma o gol. Tanto é que o segundo tempo é de pressão do Ceará. E aí o Ceará se viu naquela. E agora? Se o Ceará tivesse empatado, eu acho que o Ceará estava fora, né? Não, se o Inter... Porque o Inter fez 2 gols de diferença. Não, mas pro Fortaleza. O Ceará, sim. Ah, sim. Pro Ceará, eu acho que não. O Ceará sim, tinha um porque monte o O Inter escaparia. O Ceará escaparia. O Ceará escaparia porque o saldo do Ceará era melhor. Se o Ceará empata o jogo, o Ceará escapa em relação ao Inter. Ah, é verdade. O Ceará, o saldo Porque menos o saldo 6 era menos 3. Verdade, pequeno o saldo. É. Então o que acontece? Nesse jogo, o Ceará nunca pôde ficar tranquilo porque tinham 2 adversários que se vencessem e um venceu. E a ansiedade que vai, foi o pode Vitória. atrapalhar ou ajudar, né? Não, é porque aí tu não pode jogar com o resultado. Não, aí tu tem que sair pro jogo. tem que sair. O mesmo aconteceu com o Fortaleza, que Isso. endureceu o jogo, mas precisou sair também. Por Ele exemplo, tomou mais 2, se o entendeu? Fortaleza naquele momento, o Fortaleza tem uma hora que tá 2-2 o jogo. É diferente pro Fortaleza 2-2, pô, fica atrás. O Fortaleza teve que sair pra jogar. Eu tive uma visão no sábado. Porque até o sábado e a semana inteira eu passei falando aqui que os 2 resultados que eu tava me apegando, Cacau, eram o Vitória empatar, não ganhar do São Paulo, e a vitória do Botafogo que eu tinha como certa. Eu não acreditava no Palmeiras. Quando eu recebi a escalação do Palmeiras, esse aqui é o time que vai jogar. Eu disse, não, peraí, esse time aqui não perde pro Ceará. Esse time ganha do Ceará. E ali teve a virada, e foi o que aconteceu, porque o Vitória acabou vencendo o jogo e a gente escapou pela vitória do Palmeiras. Olha só, vamos seguir falando do Inter, mas falando do próximo fio, que é o saldo colorado, né? A gente já começou a debater um pouco sobre isso, mas é que falta mais um ano de gestão de Alessandro Barcelos e a gente quer saber quais essas lições que ficam para o próximo ano, para não ser repetido muito isso. E aí, antes de vocês comentarem, já quero trazer um ponto aqui, porque é uma lição que fica para todos, né? Seja direção, jogadores, comissão, tudo. E aí a gente está rodando as imagens que depois do apito final da vitória do Inter sobre o Bragantino, a jornalista Nani Quemelo, da Rádio Inferno, teve o fone retirado pelo lateral esquerdo Bernabei, que falou para ela, fala agora, em alusão às críticas sofridas ao longo da temporada. Procurada pela reportagem de 0 Hora, a Nani afirmou ter se sentido intimidada pelo atleta. Segundo ela, a direção do clube pediu desculpas sobre o ocorrido. Eu acho que esse é mais um dos fatos infelizes que o Internacional teve durante o ano, né? Porque ela é uma profissional que estava ali fazendo o trabalho dela. Se os jogadores não sabem aceitar críticas pela falta de futebol que eles foram apresentando durante o ano inteiro, então eles que não virem jogadores de futebol, porque vai ter a crítica sim, né? Então, o fato dela ter sido invadida no seu ambiente de trabalho é mais um dos erros deste 2025 do Internacional. A gente se solidariza com a Nani, né? Isso não é algo que tem que acontecer, porque a gente não viu ele fazer isso aí com qualquer outro jornalista ou homem que estava por ali, não, né? A gente não viu isso acontecer. E a gente sabe que todo mundo, digamos, bateu entre aspas no que foi a temporada do Internacional. Todos então, bateram. assim,
faltou uma noção ali do Bernabéi, tá? E ele não pediu desculpa pra ela, quem pediu foi a direção. Então aí, Bernabéi, vai se retratar, tá? É mais uma do que aconteceu. Boa chinelada, Cacau. Boa chinelada. A Nani, além de ser em primeiro lugar, a Nani é uma excelente profissional, tá? Já esteve aqui conosco várias vezes e talvez em breve esteja de forma definitiva aqui. E além disso... Tá no mercado? Além disso, fazendo... além disso, a Nani é uma grande colorada. Grande colorada. Mas se ela não fosse colorada, tá? Se ela não fosse colorada, ela merecia o respeito que todo jornalista tem que ter. Total. Tem duas situações aí que, pra mim, mostram a desconexão com a realidade de alguns profissionais do Inter. O Bernabéi acha que deu resposta pra alguém. O Bernabéi acha que isso aí é resposta pra alguém. Isso aí eu acabei de falar aqui. A gente comemora porque escapou da segunda divisão. Isso aí não é título. Se tem jogador no Internacional comemorando como se fosse título, precisa sair do clube. Porque mostra desconexão com a realidade. Então o senhor Bernabéi, que não jogou nada, absolutamente nada em 2025, ele precisa se retratar com a Nani e com o torcedor do Inter. Pedir desculpas pela atuação dele durante todo o ano de 2026. 2025. 2024, Bernabéi foi o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O Inter foi lá e comprou. A torcida fez campanha para o Inter fazer investimento pesado nele. E a resposta do Bernabéi foi um futebol de bolinha de sagu. Essa que é a grande verdade. Então, Bernabéi, mesmo que o senhor tivesse conquistado uma Libertadores da América e foi longe disso, não teria direito de fazer isso com a Nani, com qualquer jornalista, colorado ou isento. E isso mostra a desconexão da realidade que marcou essa reta final do Inter. Jogas também entre dirigentes e comissões técnicas que passaram por aqui. Bom, muita coisa tem que mudar para 2026, né, Munari? Porque o Bel falou muito isso, né, na coletiva, de que ele salvou, é o alívio, mas que não é para se repetir isso. Mas é óbvio, não tem nada que se elogiar desses jogadores, de ninguém. Até porque o Inter nem jogou tanto ontem, tá? O primeiro tempo foi um horror, aí no segundo tempo faz 1-0 nesse gol aí que o goleiro entrega, e aí depois, o pênalti também, o pênalti é uma coisa daqueles pênaltis de futebol brasileiro, né? Então assim, não foi que nem que jogaram bem ontem, gente. E esse time tomou 3 do São Paulo e 5 do Vasco, foi um fiasco essa campanha. O Bernabéi foi ridículo o ano dele. O lateral mais frágil defensivamente do Brasil era o Bernabéi. Todo time que vinha jogar contra o Inter botava um jogador em cima dele e ganhava o jogo ali.